vive uma situação econômica muito grave, com inflação alta, desvalorização da moeda, o que sempre a Denise traz a informação aqui, e é uma crise sentida também em outros mercados emergentes. Professor, em meio a todas essas dificuldades, quem é o grande beneficiário da atual crise turca, hein, professor? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Como todos aqueles que acompanham a Jovem Pan sabem, desde a semana passada, a Turquia, país de 80 milhões de pessoas e que tem uma economia que equivale à metade do produto interno bruto do país, passa por uma grave crise. O estopim dessa fase mais recente de dificuldades foi o estabelecimento por parte do governo dos Estados Unidos de sobretaxas à exportação turca de alumínio e aço. A economia turca, que já vinha com uma série de dificuldades, passou então a viver uma nova fase tenebrosa. A lira, moeda turca, perdeu ainda mais valor e em 2018 praticamente se desvalorizou em 50%. Mas o fato é que essas sobretaxas anunciadas pelos Estados Unidos apenas constituíram um último lance numa série de barberagens econômicas que jogaram a Turquia para baixo. A inflação no país é o triplo do Brasil, há uma ênfase exagerada no mercado externo, um nepotismo em posições chaves do comando econômico turco. O Ministério da Fazenda, por exemplo, é ocupado pelo genro de Recep Erdogan, o presidente da Turquia, e claro, o país vive uma tremenda bagunça fiscal. É como se muitos dos mandarins econômicos do PT tivessem ido para a Turquia oferecer uma aula magna da chamada nova matriz econômica que levou o Brasil para o buraco. Mas aí vem a seguinte pergunta: quem é que será que está ganhando com a crise turca? Bom, seguramente não é a Europa. Empresas de construção civil europeias que lá têm interesse estão perdendo negócio. Os bancos europeus estão bastante expostos a créditos preferenciais que ofereceram à Turquia. A China e a Rússia também não têm tanto interesse assim na Turquia para poder bancá-la e, claro, com isso peitar os Estados Unidos. E os outros mercados emergentes acabam sofrendo uma espécie de efeito demonstração. Mesmo o Brasil estando numa situação bastante melhor do que a Turquia, sobretudo porque tem quase 400 bilhões de dólares de reservas, ainda assim todos os emergentes acabaram absorvendo um pouco a aversão a risco que a Turquia representa. Me parece, meus amigos, que o grande beneficiário dessa crise turca é o presidente americano Donald Trump. Ele impôs barreiras que não são tão relevantes assim para os Estados Unidos e simplesmente acabaram levando a efeito uma espécie de dinâmica de dominó na Turquia. E com isso ele dá ao mundo a impressão de que a sua política comercial pode não apenas desestabilizar a economia de outros países, mas também a sua política interna e por vezes até convidar as populações daquele país a pensar numa mudança de regime. E esse efeito exagerado, não é, que Trump tenta demonstrar que tem à sua disposição em relação a outros países por meio da sua política comercial, cai como uma luva no momento em que as eleições legislativas se aproximam e onde Trump vai querer manter uma presença importante no Congresso. Uma crise num país como a Turquia, gerada a partir de políticas comerciais de Trump, é tudo de bom para o presidente americano. Professor isso, Marcos, Thiago. Professor Marcos Troer, bom dia. Toda segunda, quarta e sexta aqui no nosso Jornal da Manhã, comentando os assuntos internacionais.